Olá, turma, seja bem-vinda à aula da disciplina de Gerência de Processos de Software. Hoje nós vamos tratar sobre o primeiro grupo de processos, que é o grupo de processos de iniciação de um projeto. Então a gente vai ter uma introdução, vamos entender onde estão os limites dos projetos, onde que eles começam e onde que eles terminam dentro da organização, e vamos ver dois processos específicos vinculados a esse grupo de processos de iniciação, que é elaborar o termo de abertura do projeto e o gerenciamento das partes interessadas. Bom, o grupo de processos de iniciação, ele consiste nos processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto. Então, ele é um agrupamento de processos e agrupa processos que são executados sempre no início de um projeto ou no início de fases de um projeto. Dependendo do tamanho do projeto, não é possível determinar todos os processos de iniciação logo no início desse projeto. Talvez haja necessidade de se quebrar esse projeto em fases e a cada fase são executados esses processos de iniciação. E o objetivo desses processos é obter autorização para iniciar projeto ou uma fase. Basicamente é documentar que aquele projeto vai ser iniciado, quais são os objetivos, quais são as partes interessadas. O objetivo desses processos de iniciação, ele é centralizado nas partes interessadas. É esse o primeiro contato que o gerente de projetos de software tem com as partes interessadas do projeto. Então são três objetivos básicos: alinhar as expectativas das partes interessadas com o objetivo do projeto. É colocar mesmo no papel o que cada parte interessada tem a contribuir e tem a receber daquele projeto e se todos eles estão alinhados com o objetivo do projeto, com o produto final, com o software final entregue. Informar as partes interessadas sobre o escopo e os objetivos. Quando a gente tem isso documentado, qual que é o escopo do projeto, qual que é o escopo do software, qual que é o objetivo do software, quando isso está definido, nós documentamos e informamos as partes interessadas para conseguir gerenciar de uma forma mais efetiva as expectativas ao longo desse projeto até a entrega do software final, quando o software entra em produção mesmo para o cliente. E por fim, discutir como a participação de cada uma dessas partes no projeto e nas fases associadas a esse projeto pode ajudar a garantir que as expectativas dessas partes interessadas sejam realizadas. Então, as partes interessadas de um projeto de software, eles têm interesses, têm expectativas, mas os processos de iniciação de um projeto de software também incluem discutir o que cada parte interessada precisa entregar para que se alcance essa expectativa. Nesses processos de iniciação, nós temos um documento muito importante, que é o termo de abertura do projeto. Nele, nós definimos o escopo inicial e a alocação dos recursos financeiros iniciais. Não é a definição do escopo total, é uma prévia do projeto, mas é uma prévia mais madura do que se esperar ao final do projeto. O que se esperar de escopo ao final da entrega desse software. E quanto de recurso financeiro será disponibilizado para execução desse projeto, para desenvolvimento desse software. Outra informação muito importante é a identificação das partes interessadas. Nome, o vínculo com o projeto, qual que é o interesse, qual que é o objetivo final e o que cada parte interessada precisa fornecer para o projeto para que se alcance essa expectativa. No termo de abertura do projeto, durante a elaboração dele, também pode ser feita a seleção do gerente de projetos, ou não, pode ser um gerente de projetos que já foi designado a priori para conduzir esse projeto, ou há
a necessidade de se desenvolver esse projeto de software, já se tem os objetivos, o escopo, mas ainda não tem a figura do gerente que vai coordená-lo, que vai gerenciar. E é nessa parte que é possível fazer a seleção desse profissional. E por último, né, o sentido final, né, de um termo de abertura de projeto é a autorização formal do projeto e do gerente do projeto para que ele possa aplicar todos os recursos disponíveis na organização para a condução das atividades do projeto. É esse documento que formaliza que o projeto está sendo executado dentro da organização e dá poderes para o gerente de projetos acionar os recursos que essa organização possui para poder atingir os objetivos determinados no termo de abertura. Qual que é a vantagem da elaboração do termo de abertura? Quando você coloca todas as ideias de um projeto, na prospecção de um projeto, os objetivos, as metas, as vantagens, quando você coloca tudo em um papel, você documenta aquilo, você formaliza. E aí essa formalização, esse documento, ele pode ser apreciado por instâncias superiores dentro da organização. Assim, somente projetos que estão realmente alinhados com os objetivos estratégicos, eles são autorizados. Outros tipos de documentos de negócios, eles também podem ser utilizados como entrada para esse termo de abertura do projeto, como o business case e o plano de gerenciamento de benefícios. O business case é como se fosse um embrião do projeto. É nele que se analisa a viabilidade de se desenvolver esse projeto. Ele vem antes do termo de abertura do projeto, porque o termo ele é a formalização que o projeto vai começar. Mas antes de começar um projeto, é preciso fazer uma análise, né, um estudo de caso da viabilidade de execução desse projeto. E também um plano de gerenciamento de benefícios. O que se espera ao final desse projeto? Quais são os objetivos? Quais são as dificuldades que podem ser encontradas? Mas tudo isso são documentos de negócios que são produzidos fora dos limites do projeto, mas que são considerados o embrião do projeto. Quando a gente fala de limites do projeto, a gente está falando basicamente nesse esquema aqui. Vocês podem observar que na parte central, delimitado aqui, eu tenho os limites do projeto. Nesse ciclo aqui, eu tenho os 5 grupos de processos que o PMBOK ele traz para a gente. Eu tenho os processos de iniciação, planejamento, execução, encerramento e, englobando todos eles, os processos de monitoramento e controle. Todos os projetos de software que nós vamos construir, nós vamos desenvolver, gerenciar, passa por todos esses processos, por todos esses grupos de processos. E dentro de cada grupo de processos, existem processos específicos. Como eu disse nas aulas anteriores, você não vai ter a obrigação de executar todos os processos em todos os projetos. O PMBOK ele é um guia para que você se oriente de o que fazer dentro de uma atividade de gerenciamento de projeto de software. Mas ele não determina que aquilo é um caso fechado. Ele mostra as opções, os processos, as etapas, as ferramentas e você aplica se for viável ou não. Então, nós vamos passar por todos esses grupos de processos aqui no gerenciamento de projetos de software. Anteriormente a um termo de abertura de um projeto de software, né, que é o que formaliza que o projeto vai ser executado, nós temos o patrocinador e a geração de documentos de negócio, que é o business, que é, por exemplo, business case, é o embrião que estuda a viabilidade desse projeto ir para frente ou não. Quando se termina um projeto, ele é concluído nos processos de encerramento. E é após essa conclusão que ocorrem as entregas para os usuários finais,
que ocorre os registros de projeto que vão passar a fazer parte dos ativos de processos organizacionais, que é a documentação do software, que é documentação de procedimento, protocolo, enfim. Então, esse aqui são os limites do projeto. É aqui que o gerente de projetos de software vai atuar. E o grupo de processos de iniciação, ele tem basicamente dois processos. O primeiro deles é desenvolver o termo de abertura do projeto. Ele faz parte do gerenciamento da integração do projeto. Esse gerenciamento de integração do projeto, ele é uma área de conhecimento que faz interface com muitas outras áreas do projeto. Por isso que nós temos esse círculo tracejado aqui. Ele indica uma interface com outros processos de outros grupos. O primeiro é desenvolver o termo de abertura do projeto e dentro desse grupo aqui eu tenho identificar as partes interessadas. Isso dentro do grupo de processos de iniciação. O primeiro deles é desenvolver o termo de abertura do projeto. Ele é um processo para desenvolver um documento mesmo, né? Documento físico, que formalmente autoriza a existência de um projeto. É nele que nós colocamos as informações de escopo inicial, de recursos financeiros disponíveis para o projeto, objetivo, e esse documento ele vai ser aprovado ou não pelas instâncias superiores da organização. Ele fornece também, além de autorização para a execução do projeto, ele fornece ao gerente a autoridade necessária para aplicar os recursos organizacionais, para solicitar servidores, espaço físico, servidores de aplicação, servidores de banco de dados, aquisição de ferramentas de software, contratação de consultoria, enfim. Esse termo também fornece um vínculo direto entre o projeto e os objetivos estratégicos da organização. Até porque, se não houver um vínculo direto entre os objetivos da organização e o objetivo do projeto, ele não é aprovado. Então, ele pode ser construído uma vez, né, esse termo, ou em pontos pré-definidos. Se ele é construído uma vez, ele é construído geralmente no início do projeto apenas. Quando é em pontos pré-definidos, é porque é um projeto grande, que é dividido em fases, e a cada fase nós temos um termo de abertura para autorizar a execução daquela fase. Para realizar esse termo de abertura, eu tenho alguns exemplos de entradas, que podem ser os documentos de negócio, por exemplo, business case, acordos, os fatores ambientais da empresa, da empresa, os internos e externos, os ativos de processos organizacionais, que são regulamentos, planos, protocolos, enfim. E, como saída, eu tenho propriamente o termo de abertura do projeto e o registro de premissas, que pode ser considerado como um documento à parte do termo de abertura, em que se documenta o que deve ser feito e quando deve ser feito dentro do projeto de software. Em relação ao processo de identificar as partes interessadas, esse processo ele identifica regularmente as partes interessadas do projeto, todo mundo que é envolvido com esse projeto, e analisa e documenta informações relevantes, ou seja, quais são os interesses de cada uma dessas partes, qual que é o nível de envolvimento, qual parte interessada é interrelacionada com outra, qual que é a influência de cada uma delas, qual que é o impacto que elas podem proporcionar no sucesso do projeto, e, enfim. A documentação das partes interessadas, ela permite que a equipe do projeto possa ter uma visão ampla e identificar para onde direcionar o engajamento de cada parte interessada. É o primeiro contato que a equipe tem com as partes interessadas e um ensaio sobre
o que cada parte interessada deseja e como que vai ser a melhor forma de realizar a comunicação entre a equipe e cada uma dessas partes, ou seja, o engajamento entre eles. Então, como entradas para esse processo, eu tenho abertura o termo de abertura do projeto, os documentos de negócio, acordos, documento do projeto, e como saída eu tenho registro das partes interessadas, isso em forma de documento mesmo, tá? Solicitações de mudança quando houver, porque isso é um documento que ele é continuamente atualizado ao longo do projeto, ele não é feito somente no início, porque as partes interessadas, no decorrer das entregas parciais, elas podem solicitar mudanças, e essas mudanças elas são registradas e autorizadas, e quando houver, elas passam a fazer parte desse documento que identifica as partes interessadas. E outras saídas, como a atualização do plano de gerenciamento de projetos e também dos documentos do projeto. Sempre que houver uma mudança, houver a inclusão, a exclusão, uma alteração de uma parte interessada, isso muda todos os documentos do projeto e também do plano de gerenciamento de projeto. Bom, pessoal, por hoje era só. Aqui nós encerramos os processos de iniciação, que são apenas 2, que é desenvolver o termo de abertura e identificar as partes interessadas. E nas próximas 3 aulas nós vamos falar sobre os processos de planejamento, grupo de processos de planejamento, que vai ser dividido em 3 aulas. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.